No ar, Manhã Melhor com Gui Moreira. Bom dia, começando Manhã Melhor, o seu café da manhã na tela da Band. Muito obrigado pela audiência. E hoje eu recebo aqui a jornalista, palestrante e escritora Isabela Camargo. Isabela, seja muito bem-vinda aqui ao Manhã Melhor. Obrigada, eu estou bem feliz com o convite, especialmente porque sábado de manhã, geralmente, é um momento que a gente pode tomar um café com mais tranquilidade, né? Bater um bom papo. Obrigada pelo convite. Isabela, você é jornalista, né, de tantos anos de formação na televisão, passou por um momento conturbado, um pouco difícil, lá em 2018, né, ao vivo na televisão. Conta pra gente um pouquinho como que foi. Em 2018 eu vivi uma situação que milhares de pessoas também vivem, mas que foi muito emblemática porque eu estava ao vivo em um dos jornais que eu fazia previsão do tempo, no período da manhã, e eu tive um apagão. Mas esse apagão significa não lembrar de uma palavra, né, que no caso era só a capital do meu estado, eu sou paranaense, então não me veio a palavra Curitiba de jeito nenhum. Mas o que mais foi marcante nesse momento foi porque eu estava tendo um colapso, mas ninguém estava vendo. Eu posso compartilhar desse momento o maior aprendizado, que dor que não sangra dói em dobro. Então, no momento do meu apagão, eu tive certeza de que aquela dor que ninguém está vendo, ela está doendo em dobro, porque além do que você está sentindo, você também tem que lidar com o julgamento daqueles que não estão vendo o que você está sentindo e aí subestimam, te tiram a dignidade de poder sentir aquela dor. Então, naquele momento, foi isso que eu vivi. Quando eu saio do meu trabalho, vou ao médico no mesmo dia, recebo uma licença, né, ou seja, um afastamento. Quando eu volto, eu fui demitida. O meu caso, ele ficou emblemático, ele ficou muito conhecido, não pelo adoecimento no trabalho, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. E ninguém vai trabalhar para adoecer. Mas o caso ficou conhecido porque, ao voltar da licença médica, eu fui demitida. E isso não é legal. E não é legal só de ser legal. Isso é ilegal do ponto de vista de um trabalhador que, quando adoece no trabalho, tem 12 meses de estabilidade. Então, esse foi o maior problema de toda aquela situação. Mas no caso, o motivo da demissão foi a emissora ficou sabendo do diagnóstico ou não? Não sei qual foi o motivo da demissão até hoje, né? Foi uma demissão sem justa causa. Então, a única evidência que nós temos é que saio de licença médica, volto e fui dispensada. O fato é, antes disso, eu era uma pessoa que entregava muito. Entregava muito para o Jornal Nacional, o principal telejornal do país. Tinha muitas atribuições e resultados. Então, eu gosto de colocar isso porque o diagnóstico que eu tive chama-se síndrome de burnout, que hoje, em 2025, é uma doença ocupacional. Lá em 2018, não. Lá em 2018, primeiro que era um tema que ninguém falava. Quando falava assim, né? Não podemos falar muito sobre o assunto, porque ninguém tinha muita informação. E ficava aquele rumor, ou seja, é um problema ocupacional. Então, isso é ruim para o ambiente que você está trabalhando. Mas isso não é um problema. Isso pode ser uma oportunidade. Porque se uma pessoa está num ambiente profissional e ela tem qualquer tipo de desequilíbrio ou descontrole, será que quem está aqui olhando, né, essa big picture, essa fotografia de longe, não consegue ver a oportunidade daquela situação? Porque se uma pessoa adoeceu, outras pessoas também podem adoecer. E será que o resultado daquilo que eu estou entregando está mesmo, de fato, sendo bom? Sabe? A gente fica com essa dúvida, né? Mas, enfim, essa foi a minha história, foi lá em 2018. E conta um pouquinho, como que você começou a perceber isso um pouco antes? Sim. Porque o diagnóstico, então, você foi descobrir um pouco depois. Na verdade, ninguém adoece do nada. Ninguém tem um piripaque do nada. Ninguém tem um AVC do nada. Ninguém tem o diagnóstico da síndrome de burnout do nada. Antes de qualquer um desses problemas que eu mencionei, você vai tendo sinais do seu corpo. O problema é que a gente não valida, a gente normaliza o anormal. A gente vai tratando como normal aquilo que não é normal. Então não é normal você trabalhar com dor, não é normal você trabalhar anestesiado de remédio anti-inflamatório. Quando a gente gosta muito do que faz, a gente ama o nosso trabalho. É um ponto aí que leva também ao burnout? Sim, descobri isso depois que eu tinha caído na armadilha da competência. A armadilha da competência é aquela situação em que você é bom profissional, responsável, comprometido, que entrega tudo, ganha mais responsabilidade com o tempo.
Então, parabéns, Guilherme. Você fez um ótimo trabalho, então agora eu vou te dar mais um trabalho. Você fez esse jornal, que ótimo, excelente resultado. Então agora eu vou te dar mais um jornal junto com esse. E você vai acumulando trabalho. Evidente que quando você está começando a sua jornada profissional, isso é importante, porque você vai se validando, você também vai reconhecendo as suas capacidades. Mas chega um momento que se você não colocar limite, se você não souber dizer não, agora não deu, vai faltar para você. É impossível você só entregar. Você tem que ter os momentos de pausa, de poder se deliciar no café da manhã. Coisas que, não só no jornalismo, mas professores, profissionais da área da educação, profissionais da área da saúde, não têm tempo. Porque estão comprometidos demais com o trabalho. Então, eu descobri depois do que aconteceu comigo que, quando você ama muito o que você faz, a chance de você adoecer é muito maior, porque você se negligencia. Você se deixa para depois. Então, hoje a minha mensagem é a seguinte... Eu te entendo. Então, hoje a minha mensagem é assim, você gostar do que você faz não é um problema. O problema é você não saber colocar limite. Isabela, a sua saída da Globo te causou mais tristeza ou mais alívio? Não tem dúvida nenhuma que foi muito triste. Eu não só amava o que eu fazia, como eu também amava o lugar que eu estava. Eu amava as relações que eu tinha construído e que achava que eram sólidas. É como se tudo aquilo que você constrói por 20 anos passou. Mas depois da tristeza e do choque, do susto, vem o aprendizado. Hoje, olhando então pelo retrovisor, eu posso contribuir como comunicadora de uma maneira muito diferente do que eu fazia no passado. Então, se no passado eu era uma repórter que cobria vários temas, fazia um pouquinho de tudo, hoje eu continuo jornalista, mas com foco na saúde mental. E eu acho que hoje você impacta muito mais a vida das pessoas do que antes. Sem dúvida. Eu vejo isso, inclusive, na rua, porque antes as pessoas, quando me encontravam, elas pediam uma foto. Hoje elas me pedem um abraço. Olha. Então mudou completamente. Então eu preciso dizer que sim, foi depois de uma situação muito chocante, foi a partir da minha demissão que eu descubro a minha missão. Essa talvez seja a mensagem mais importante para quem está nos assistindo, porque tudo que nos acontece, por pior que pareça naquele momento, existe um ganho secundário. Basta você ter, então, condições de enxergar. Eu não enxerguei isso imediatamente. Eu demorei um tempo para me recuperar, para enxergar que aquela situação que me tirou completamente o chão estava sendo, na verdade, a chave para eu me libertar. E essa liberdade também tem um peso. Essa liberdade te faz ter mais responsabilidade com o seu tempo e com o tempo das pessoas que você está convivendo. Então, eu me tornei uma pessoa muito mais presente nas minhas relações, consciente da minha capacidade. Nós somos o que somos e não onde estamos. Antes eu era Isabela da Jovem Pan, depois Isabela da Band, depois Isabela da Globo, depois eu fui só Isabela. Pela primeira vez, com 37 anos, eu estava sendo só Isabela. A nossa identidade está muito ligada ao trabalho, né? Quem é você? Então, eu sou a Isabela, né? Não sou só jornalista ou só uma coisa, eu sou tudo e sou também só a Isabela, né? E agora você se reinventou. Você demorou quanto tempo para poder voltar ao normal, assim, do burnout? Não se volta ao normal, porque assim, nós estamos evoluindo constantemente. Então, a Isabela diante do burnout não existe mais, independentemente do burnout. Aquele perfil de mulher profissional não existe mais. Eu já gosto de outras coisas. Eu já não tolero outras coisas, independentemente do burnout. Percebe? Então, nós estamos avançando, evoluindo todos os dias. A gente já não é a mesma pessoa a hora que dorme do que a hora que acorda. No meu livro, inclusive, eu falo sobre a atualização de identidade. Gente, olha, vamos mostrar aqui esse livro incrível que, assim, muitos médicos, inclusive, recomendam, né? Que é o livro Dá um Tempo, da Isabela Camargo. Explica pra gente um pouquinho. Como encontrar limite em um mundo sem limites. Esse livro é para quem quer fazer as pazes com o tempo. Então, aqui, o capítulo que eu trago, chamado Atualização de Identidade, é a síntese do que eu estou explicando. Nós estamos mudando todos os dias. Mas você só percebe isso quando acontece alguma coisa que te chacoalha. Senão você está indo lá no piloto automático. Sim ou não? Então, quando você me pergunta quanto tempo demorou para voltar ao normal, não existe esse normal porque eu já não seria quem eu era antes. Eu consegui retomar as minhas atividades depois do burnout, quase 2 anos depois. Atividades como voltar a dirigir e voltar
especialmente a compreender textos, né? Com o diagnóstico da síndrome de burnout é totalmente diferente de esgotamento. Cansaço é uma coisa, esgotamento é outro, burnout, você perde funcionalidade. Então, esta perda de funcionalidade eu só retomei 2 anos quase depois. Mas a recuperação de todas as sequelas, 4 anos. Tá? Até hoje, só que até hoje, quase 8 anos depois, eu ainda sinto muito mal-estar quando eu estou prestes a me atrasar. Agora, quais são os principais sintomas, assim, do burnout? Cada pessoa vai desenvolver o seu conjunto de sintomas. Porque o excesso de estresse mal gerenciado vai afetar o órgão mais vulnerável de cada um. Então vamos supor que o Guilherme vem de uma família em que costuma-se ter um problema de visão. Num ambiente com estresse mal gerenciado, a sua visão começa a ficar pior. Diferente, por exemplo, da Alessandra, que está aqui conosco no estúdio, que tem um problema relacionado a diabetes na família. Num ambiente com estresse mal gerenciado, ela pode desenvolver mais rapidamente ou de forma mais grave a diabetes. A gente não pode dizer, este sintoma está querendo te dizer isso. Eu posso dizer que qualquer sintoma está querendo te dizer que o ritmo que você está levando está insustentável. Se vai ser queda de cabelo, alergia na pele, um problema no estômago, no intestino, no fígado e assim por diante, vai depender das suas características. Quando eu desenvolvo vários sinais antes de ter o diagnóstico, eu tô achando que tudo aquilo é normal. Intestino preso ou solto é normal, problema de varizes era normal, eu tive que tirar uma safena, problema cardíaco, imagina, palpitação, o mundo tá acelerado, é normal. E aí depois que eu falo com 5 especialistas, o cardiologista que me disse, Isabela, o seu estilo de vida tá insustentável, você vai morrer. O próximo passo é você ter um AVC. Isabela, olha, para finalizar, conta pra gente os seus projetos, o que vem de novidade por aí na sua carreira? Um filho, né, que já é bastante coisa. Agora, aos 44 anos, mãe do Antônio, eu continuo com o meu programa, com o Interioriza, um programa de entrevistas com assuntos que já passaram do tempo da gente assimilar, né, com especialistas também do que a gente falou aqui. E nós estamos vivendo no Brasil uma parte da história que anos atrás a gente achava que seria utopia, que é a atualização da NR1 nas empresas. O que isso significa? Todas as empresas, a partir de maio, serão obrigadas a apresentar um relatório para o governo sobre riscos psicossociais. O que é isso? Assim como existem riscos químicos, biológicos, ambientais. Uma pessoa numa obra, por exemplo, tem um risco de queda Sim. e tudo mais. Riscos psicossociais são assédio, sobrecarga de trabalho, falta de recursos, tudo aquilo que a gente sabe que existe, mas ninguém tem coragem de assumir. Agora é lei, Gui. A partir de maio de 2025 começa a vigorar a atualização da NR1. NR1 é norma regulamentadora que começou na década de 70, quando os trabalhadores começaram a ter mais segurança física. Capacete, colete, tudo mais. Os EPIs, equipamentos de proteção individual. E agora nós temos então uma atualização. Por que isso está acontecendo? Porque o número de acidentes de trabalho relacionados à saúde mental tem aumentado. E isso aumenta uma outra coisa que poucas pessoas falam, que é fator previdenciário. O que todas as empresas pagam todos os meses pelo número de funcionários adoecidos. Então, uma empresa que tem 100 funcionários, 1000 funcionários, se você tiver 5, 10, 20 pessoas afastadas por problemas relacionados ao trabalho, a empresa paga para o INSS. Antes, esses afastamentos, os físicos eram os mais reconhecidos e os de saúde mental não. Por isso, quando eu começo aqui a nossa entrevista dizendo que dor que não sangra dói em dobro, é sobre isso que eu estou dizendo. Uma pessoa que adoece por um problema relacionado à saúde mental, ela não está sangrando. É um desafio tremendo, porque além dela recuperar a saúde, ela tem que recuperar a dignidade para provar que aquilo que ela tem é verdadeiro. E às vezes tentar provar isso também é uma grande humilhação, ainda mais dentro de uma empresa, né? Perde-se mais saúde. Sabe? Perde-se mais saúde quando você tem que ter um reconhecimento de algo que você já está em sofrimento há muito tempo. Por isso que o que nós estamos fazendo aqui, eu te agradeço profundamente, é educação no tema, é prevenção, é uma parte da história que nós estamos vivendo acontecer para proteger a saúde mental dos funcionários. Isabela, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Esse café que a gente prepara com todo carinho aqui para receber vocês, nossos convidados queridos. Obrigada. Desejo muito sucesso na sua carreira. E é isso, volte sempre. Obrigada, muita saúde para você, muita saúde para todos.